queridos irmãos, queridas irmãs, membros do núcleo, familiares, representantes de um ideal, de uma forma de ser. Nós sempre nos reverenciamos aquele que nos deu tudo, aquele que nos deu a vida. Por isso, nós vamos fechar os olhos para que nosso encontro possa começar com a gratidão. A gratidão àquele que tem todos os títulos, todas as patentes, com a grandeza do seu coração, envolver a terra inteira. Nós te agradecemos, Jesus, por aquilo que aqui nós podemos encontrar. Seres humanos, modelando seres humanos, tijolos e armas a serviço da vida. Pais e mães oferecendo o melhor que possuem para que também seus filhos se preparem para dar o melhor do que são. Podem imaginar os que estão lá fora, que os militares não oram, porque precisam ter fibra de guerreiro. Mas se enganam os que pensam que os guerreiros não são humanos e não são membros da escola do bem. Por isso nós te agradecemos, dos dirigentes desta instituição aos mais singelos funcionários que aqui estabelecem também a casa de Deus na terra. Abençoa o Senhor, para que aonde eles estejam, não importa que posto ocupem, eles sejam sempre os teus representantes, modelando outros, ajudando outros, iluminando a vida com o talento divino que Deus colocou em cada ser. Que assim seja. Pessoalmente, eu agradeço muito o convite que me foi feito para estar aqui com vocês hoje. Conversava com o coronel Pedro Paulo antes de começarmos e recordava que há 35 anos atrás eu marchava por essas linhas amarelas aqui, entrando aqui como aluno, vivendo esta época a que se referiu o coronel, em que nós éramos alunos e que não recebíamos dos então responsáveis este tratamento que felizmente hoje a gente encontra nesta corporação. O
primeiro ano que vivi aqui foi praticamente um ano de fuga. Um ano de tentarmos driblar a agressividade dos que, porque tinham entrado 1 ou 2 anos antes, achavam que podiam desfazer-se, humilhar, pisar sobre o seu semelhante. E obviamente, na condição de bicho, não havia nenhum tipo de momento em que você pudesse se considerar igual, a não ser quando, também na época, nos encontrávamos nessas reuniões, quando havia então uma certa aproximação entre o primeiro anista, o segundo anista, às vezes o terceiro anista. E dos tempos em que eu pude ir ao NUME, não havia nenhum oficial que dele fazia parte. Eram um casal, uma psicóloga e o seu companheiro, que vinham aqui com um compromisso de por 40 minutos, 50 minutos, como ainda é hoje, me parece, tratar destas coisas do Espírito. Mas era algo extremamente difícil, porque também as pessoas que estavam aqui há mais tempo não tinham uma mudança do modo de ser. Recordo-me que, para que tivesse condições de enfrentar estes desafios, meus pais de vez em quando vinham aqui, e entre o final das atividades da tarde e o início das atividades da noite, eu entrava no carro e conversava com eles, para que esta afetividade pudesse abastecer o adolescente, o jovem que encontrava apenas o massacre como aquele ambiente formador. Nós tínhamos os oficiais daquela época que infelizmente também foram tratados assim e aprenderam a ser às vezes piores e conseguiram melhorar um pouco, porque os que os antecederam também eram da mesma escola ou ainda tinham sofrido mais. Então nós começamos a aprender que isto é um sistema em que os que vêm depois tentam ter o direito de fazer a mesma coisa de que foram vítimas e acabam multiplicando os equívocos, acabam gerando mais problemas. Nós nunca tivemos contato com nenhum oficial que nos desse liberdade para se sentar com ele, para conversar, como alguém mais experiente que pudesse ouvir, não um aluno que tinha que prestar continências e tinha que ter medo de falar com ele, mas ouvir alguém que estivesse com dúvidas, com conflitos. E sem desejar nenhum tipo de admiração, porque isto é algo insignificante, eu fui o primeiro aluno da segunda companhia, do primeiro ano, a ir para o quadro de honra, o que significou quase um processo de execração dos demais, porque naquela época todos
tinham esta visão de que, foi por quadro de honra, vamos marretá-lo. Quem que é o bonzão? E então, depois que nós tivemos a honra de voltar aqui, e apesar destas coisas, eu não guardo isto como marcas negativas, guardo como experiências, como disse o coronel, experiências construtivas, mas que já via naquela época, e vejo hoje, desnecessárias para formar o caráter de uma pessoa. Eu não fui melhor porque alguém me submeteu a um processo de perseguição. Não. Logo nos primeiros meses eu já era um aluno do quadro de honra. E uma das maiores dificuldades que eu tive foi quando eu me desliguei da escola, dos oficiais acreditarem que eu realmente estava me desligando. Porque para todos eles eu tinha, como eu acho que eu ainda tenho, pendor para a carreira militar. Mas, se o pendor para a carreira militar significa disciplina, devotamento, dedicação, amor aos padrões de uma sociedade melhor, eu aprendi que eu posso ser isso em qualquer lugar. E quis então o caminho que eu pudesse viver estas coisas em uma outra circunstância. Quando voltei para cá, depois de alguns anos, este não é o mesmo exército que eu conheci. Graças a vocês, comandantes. No meu tempo, o aluno 01, terceiro anista, era o aluno Yazbek, que depois eu fiquei sabendo, como coronel, comandou aqui esta escola, e que hoje é general, um dos generais que dirige o exército. E eu me recordo dele, andando por esses corredores, e era dos poucos alunos de terceiro ano que nós podíamos chegar e perguntar alguma coisa, sem se sentir ofendido, sem se sentir, quem é você para falar comigo? Era dos poucos que a gente olhava e falava, poxa, dá para falar com ele, ele é gente, ele é um ser humano, ele não é um veterano, que vai me mandar limpar as barretas dele, engraxar o coturno, que vai mandar eu pagar flexão de braço, pulinho de galo. Ele é alguém mais experiente, ele é alguém que é capaz de escutar e de me explicar alguma coisa. E então estes homens reformularam isto, e hoje eu fico quase com inveja quando eu fico sabendo que os alunos foram na casa do coronel subcomandante comer pizza. Quando nós sonhávamos, a não ser como alunos que vinham prestar serviços, como guardas destacados nos plantões, chegar perto da casa de um coronel, comandante, subcomandante, nunca. Nunca. E esta mudança enriquece cada um. Porque isto significa preparar as pessoas para serem pessoas. Como disse o coronel, vocês terão no futuro outras pessoas sob o seu comando. E a coisa mais linda, mais bonita de qualquer comandante é ser admirado por aqueles que ele comanda. Não é ser atendido, não é ser obedecido, não é ser respeitado,
é ser admirado por ser alguém que você sabe, como disse ele, não deixou de ser soldado, com quem você pode conversar, você pode pedir uma opinião, você pode falar bobagens na hora adequada, é claro, sem perder o respeito, sem perder a noção da distância, mas que este que está mais acima não guarda esta distância por vaidade, por superioridade. E aquilo que o coronel falou aqui para vocês, sobre a questão de ser soldado, não foi diferente o que Jesus falou para todos nós. Conta o Evangelho que, distante de Jesus, os apóstolos vinham caminhando por uma estrada e eles vinham discutindo. Quando Jesus se for, quem que vai ficar no lugar dele? E um falava, vai ser o Simão, não, vai ser o fulano que tinha mais contato com Jesus, não pode ser ele. E eles ficavam discutindo entre si, quem é que estaria na condição de destaque, quando faltasse o general. Imaginando tolamente que o que Jesus estava fundando na humanidade fosse uma hierarquia. Então, depois de muito conversarem, de caminharem, andaram, chegaram no local onde Jesus estava. E obviamente aí mudaram de assunto. Quando chegaram, Jesus então, como quem não quer nada com uma indagação direta, pergunta assim para eles: quando vocês vinham para cá, do que vocês conversavam? Daí, né? Engoliram a azeitona. Não, a gente falava dos passarinhos, das árvores, do vento. Aí Jesus, que sabia do que eles estavam falando, como Jesus sabe do que estamos fazendo aqui, como Jesus sabe quem são vocês e no que vocês vão se tornar, Jesus disse para eles: as nações têm os seus governantes e os escravos têm os seus amos. Mas entre vós não deve ser assim. Todo aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Todo aquele que quiser ser, precisa servir. E parafraseando Jesus, nós encontramos hoje o coronel Pedro Paulo fazendo a mesma alocução. Vocês serão homens, porque vão ser trabalhados, vão ser talhados e vão se dedicar a isto, homens que estarão à frente de uma instituição gloriosa. Mas nunca deixem de ser úteis. Nunca deixem de servir. Se vocês são os maiores e foram colocados lá, lembre-se, vocês serão responsáveis por servirem mais. E eu tenho certeza que 35 anos depois, se eu me encontrasse com o general Yazbek, ele seria o mesmo aluno que eu encontrei aqui. Poderia falar com ele, poderia perguntar da sua vida. É claro que o tempo escasso não lhe permitiria muito espaço para intimidades, até porque eu não fui amigo dele, eu era subordinado, entre aspas. Ele nem sabe que eu existo, mas eu sei que ele existe. E eu sei que ele existe porque ele não foi um veterano, porque ele serviu
porque ele foi alguém que escutou. Era um auxiliar de oficial de dia, que não se ofendia se o primeiro aluno, o primeiro anista passasse e não prestasse continência por um esquecimento. Que não fazia questão de levar listas de alunos que ele pegou, flagrou, fazendo alguma coisa errada para ser punido. Que sabia relevar. Que chamava o aluno, chamava o seu amigo, o seu subordinado, entre aspas, e dizia para ele: olha, você passou por aqui e você não prestou a saudação necessária. Eu não vou dedurar você, mas o adjunto 1, não sei se existe isso ainda hoje, o adjunto 1 não é como eu, ele é firmão, ele é durão, ele vai botar você, então presta atenção para... Se você cruzar com o adjunto 1, você prestar continência para ele, senão você vai ficar punido aqui no fim de semana. O que você pensa de um cara que faz isso com você? Primeiro, você sente vergonha de não ter estado atento. E segundo, você tem vontade de prestar continência para ele, mesmo quando ele não esteja de serviço. Porque você reconhece o valor do ser humano acima de todas as coisas. Vocês, como disse o coronel, daqui vão migrar para uma jornada que vai levar vocês para muitos lugares. Vindo hoje de manhã aqui, o coronel Ubaldo nos deu o prazer de conhecer o museu da escola, o coronel Capelato, e olhando a revista do ano em que minha turma se formou, encontrei lá diversos indivíduos. Ah, esse aqui está em Brasília, esse aqui é assessor de não sei quem, esse aqui está em tal destacamento, comandando não sei o que lá. E é isso que vocês estarão fazendo. Essa realidade representa o projeto celeste para cada um de vocês. Não se esqueçam, vocês são o que vocês fizerem de vocês, mas vocês representam uma força soberana, uma força que está além do cargo que ocupam. Quando vocês chegarem no final da carreira e uma folha do diário oficial constar lá que o fulano de tal entrou para a reserva porque completou o tempo de serviço, se não se prepararem para isto, entrarão num processo depressivo porque terão que voltar para uma vida totalmente diferente, num ambiente civil totalmente alienante ou alienado. Vocês não encontram em nenhuma escola hoje uma escola que forme caráter, que dê princípios de valores. Quando eu era aluno do primário, na minha escola ainda existia curso de educação moral e cívica, era uma das matérias normais do currículo, que por N motivos ou com inúmeras justificativas foi extinta da grade normal de uma escola. Justamente o que é fundamental para um ser humano aprender a ter noções de civilidade e de moralidade, acham que a gente tem que produzir isso artificialmente, cada um de um jeito, sem base. Mas vocês estarão aqui e para onde vão? Submetidos a uma construção de valores que vai muito além de serem apenas comandantes militares. Vai muito além de estarem preparados para dar tiro, para aprenderem a navegação noturna, para fazerem parte de GCs como Homem Passo, Homem Bússola.
Vocês estarão submetidos a valores que depois vocês vão espelhar para uma sociedade que não os tem, que permitiu que o utilitarismo e o pragmatismo substituísse a honradez, vencesse os valores de nobreza do espírito. E não há outra maneira de nós mudarmos estas coisas a não ser dando exemplo. Os homens já fizeram todas as revoluções possíveis. Em todas as épocas da humanidade, metralhadoras, espadas, facas, canhões, tentaram mudar as coisas. Fizeram milhares e milhões de vítimas. Mas todas as coisas continuaram iguais. Porque, infelizmente, isso não se constrói na baioneta. Porque seria mais fácil. Porque já teríamos dado um jeito no mundo se a baioneta ensinasse as pessoas a serem corretas, a não desejarem o que não é dela, a se contentarem com pouco. Seria muito lindo se isso já tivesse acontecido, mas se sobram tiros, faltam exemplos. E tudo aquilo que nos modelou, e isso o NUME e as outras religiões procuram trazer para os que estão se modelando agora, foram aqueles que aguentaram, que viveram seus ideais e que superaram as pressões, sem deixar de ser aquilo em que acreditam. Portanto, o nosso desejo para todos é que essa noção de espírito mantenha o foco. Quem já ouviu falar aqui de Bezerra de Menezes? Levanta a mão. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que todos conhecem na doutrina espírita como Doutor Bezerra, saiu da sua cidade lá no norte, no Ceará, e veio para estudar medicina no Rio de Janeiro. O pai era tão rico na época que tinha muitos filhos e era um homem tão bom que ele foi avalizando títulos para os seus parentes pobres que precisavam de empréstimos, precisavam de dinheiro, e ele então levava o título e ele avalizava. E quando ele foi se dar conta, o que ele era proprietário, a fazenda que ele era dono, já não alcançava mais o valor das dívidas que ele tinha assumido, por ser um homem que tinha compaixão daqueles pobrezinhos, seus parentes, que viu lhe pedir o amparo. Então ele reuniu os seus credores, os outros coronéis, chamados assim na época, mesmo que não fossem do exército, e disse a eles: vocês são os meus amigos, vocês são os meus vizinhos, mas eu reuni os títulos que vocês emprestaram de dinheiro para essas pessoas, que eu avalizei, e eu vos digo, o patrimônio que eu tenho, que esta fazenda e os bens que vocês estão vendo, não alcança para honrar as dívidas com vocês. Então, como eu não desejo causar prejuízo, eu ofereço a vocês todo o meu patrimônio para que vocês possam dar quitação dessas dívidas. Vou me mudar com a minha família, vou pedir emprego em algum lugar na cidade, mas eu não quero que vocês se sintam prejudicados. Este homem era tão íntegro, era tão bom, o pai de Dr. Bezerra, que todos os credores disseram para ele: nós não queremos receber a dívida, você é nosso amigo, quando nós precisamos de alguma coisa, você sempre nos atendeu, queremos que você fique com tudo, e o dia que você tiver condições, você vai nos pagando.
como você puder. Esta foi a fase em que Dr. Bezerra de Menezes, um dos mais jovens, estava começando já a pensar em estudar. Desta época para frente, entretanto, o pai assumiu a condição de simples capataz da fazenda. Passou a ser o administrador daquela fazenda para todos os seus amigos credores. Retirava o mínimo que podia só para ter o que comer, a fim de que o esforço dele pudesse honrar as dívidas. E assim, Dr. Bezerra não teve recurso para estudar como ele sonhou, como seus irmãos tiveram, mas ele queria ser médico, e medicina precisava ser cursada no Rio de Janeiro, porque era a melhor faculdade da época, e talvez uma das poucas. Então, o seu pai conversou com os seus parentes mais próximos, cada um passaram o chapéu, mais ou menos assim. Cada um pôs um pouquinho de dinheiro, conseguiram comprar uma passagem de navio, para que com esta passagem de navio e um pouquinho que sobrou, Dr. Bezerra pudesse sair do Ceará e chegar no Rio de Janeiro só com isto, sem ter onde morar, sem ter apoio de ninguém. Conseguiu ingresso na faculdade de medicina, passou a dedicar-se, e como não tinha dinheiro, ele tinha que estudar na biblioteca pública, porque ele não tinha condições de comprar livro. Não era espírita, nem conhecia o espiritismo, mas era uma pessoa devotada, uma pessoa generosa, e assim formou-se. Quando se formou, não tinha dinheiro para construir um consultório, não tinha um pai que tivesse turmas de clientes para favorecer a clínica. E então alguém que o conhecera nas habilidades de cirurgião disse: por que você não faz o concurso para entrar no exército? Nós estamos precisando muito de cirurgiões competentes como você no corpo militar. Isso te garantirá também o soldo, você terá o amparo do exército. E então Dr. Bezerra ingressa nas fileiras deste exército e torna-se um soldado. E ali executa tarefas de cirurgião militar. E tem esta empatia com a disciplina, com os ideais, que ainda continuam a ser cultivados na nobreza, na correção. Em determinado período se fez tão conhecido por ser um homem que atendia todos os miseráveis que precisavam de um médico, sem cobrar deles, que reuniu-se a comunidade do bairro onde ele morava e lançou o seu nome naquilo que hoje seria a vereança de uma cidade, para representar aquela comunidade. E maciçamente votaram nele. E então, o então capitão Bezerra foi eleito como vereador daquela comunidade. E foi aí que, por tricas, por disputas políticas, o oponente, o líder do outro partido, veio impugnar a eleição de Dr. Bezerra, alegando que ele era militar, ele não podia ser militar e ao mesmo tempo ser vereador. E foi nesta ocasião que, sob esse tipo de argumento, que Dr. Bezerra abriu mão da condição de cirurgião militar para honrar o voto espontâneo daqueles que haviam confiado nele. Não pensou no seu soldo, não pensou na sua postura de alguém que estava podendo fazer uma carreira.
por princípios, escolheu. E ao longo da sua vida, viveu de forma a honrá-los, lembrando-se do seu velho pai, dos exemplos que havia herdado deles. O nosso desejo, que esse Bezerra, que é o espírito responsável pela inúmera tarefa na medicina, nos valores espirituais do nosso país e de vários outros, possa inspirá-los a conhecer-lhe a vida, a entender os valores que hoje, dentro da academia, vocês recebem, não de psicólogos civis, não de pessoas paisanas que têm uma vida delas comum sem entender a vida difícil da caserna, mas hoje recebem de vocês mesmos, de superiores que são soldados, de pessoas que não precisam manter-se em distância dos outros para que tenham respeito. Conquistam respeito pelo exemplo, pelo valor, exatamente por estarem perto. E ensinam os mais novos a que eles não serão importantes, senão quando servirem também. Estamos nos aproximando do Natal. E esta época é muito, muito bela. Nós temos a ideia de que todos estarão com seus entes queridos daqui a alguns dias. Poderão voltar para casa, voltar a uma vida sem horários, porque também ninguém é de ferro. E este Natal estará marcando também este momento de transição da vida de vocês. E eu gostaria de deixar, pode ligar o tributo e depois a outra, uma história que aconteceu no Natal, há quase 100 anos atrás. Era o ano de 1917. A Europa estava em guerra. Uma das guerras mais cruentas que a raça humana pôde desenvolver nos tempos modernos. Uma guerra em que as pessoas tinham que conquistar território. Não era esse negócio de joga uma bomba atômica, quem morreu, morreu, e quem sobreviveu está doente, a gente entra lá e toma conta. Não. Eles lutavam de trincheira em trincheira, tentando avançar. O frio cobria de neve o campo de batalha. As bombas que ali explodiam, vinda dos obuses, dos canhões, abriam crateras que logo eram ocupadas por algum atirador de um lado ou de outro. E dois exércitos se enfrentavam naquele dezembro de 1917. Sequer nesta época tinham interrompido os conflitos. Estava chegando o Natal e ninguém falava de parar de matar. Os alemães tinham que enfrentar os seus oponentes. E os oponentes estavam lá de arma em punho, para impedir que eles pudessem avançar. E para aqueles que estudam história e que gostam da história militar, encontrarão nesses anais a referência à mais alta condecoração do exército alemão, a chamada Cruz de Ferro, condecoração dada em batalha por heroísmo, portanto rara
não importando se é de general, se é de capitão, se é de soldado. E nesta ocasião, em uma trincheira que misturava lama e neve, estava um tenente alemão que havia recebido a cruz de ferro por um ato de heroísmo, comandando os seus soldados, precisando conquistar território para avançar, e do outro lado, seus inimigos, metralhadora, fuzis, impedindo. O campo minado, arame farpado, dificultava todo esse processo. Então eles tinham que sair da trincheira, corriam enquanto outros atiravam para fazer uma cobertura de tiro, e o outro lá ficava tentando abater, e eles iam um pouco mais para frente, aí o outro também tentava avançar para ganhar um pouco de terreno. O certo é que, comandados por esse tenente, um dos avanços dos soldados alemães chegou bem perto da trincheira do outro exército. Mas o outro exército, que também estava muito bem armado, conseguiu rechaçar o ataque. E como não tinham o que fazer, alguns caíram nos buracos para se esconder, outros voltaram correndo para a sua trincheira de origem. Mas um dos soldados alemães foi ferido gravemente, quase chegando, quase às portas da trincheira do inimigo. Uma bala o feriu e ele não conseguiu se esconder e caiu sobre o arame farpado. Sobre o arame farpado ele ficou pendurado, enquanto seus amigos tinham conseguido voltar. Ele às portas do inimigo. O tenente levantou-se da trincheira e ordenou que todos apontassem para que não deixassem nenhum dos seus opositores matar o seu amigo. Na trincheira oposta, todos estavam abaixados e só ouviam os gemidos daquele homem pendurado e ensanguentado. Foi quando então um dos soldados falou com o seu capitão, comandante: Senhor, eu posso sair daqui e puxar aquele homem? E o capitão disse: eu te proíbo, nós já somos poucos, não posso expor um homem meu a levar um tiro do inimigo, deixa ele lá. Mas os gemidos de um ser humano ferido, pendurado no arame farpado, eram muito brutais no ouvido daquele rapaz. O capitão teve que cuidar de outras coisas na trincheira. Ele então falou para os seus amigos: segure aqui o meu fuzil. Escalou o morro e começou a rastejar na direção do inimigo pendurado no arame. Do outro lado, com a sua mira telescópica, o tenente estava a postos. Eu mato qualquer um que for matar o meu soldado. Mas ele percebeu que quem rastejava na direção do soldado não levava armas na mão, então não atirou. E esse rapaz rastejou até chegar no arame. Levantou-se com cuidado, colocando o alemão como seu escudo. Lutou para desengastá-lo daquele obstáculo. E quando conseguiu isto, começou a arrastar o soldado de volta para a trincheira dos alemães. Começou a levar o soldado ferido, seu inimigo, para o seio dos seus amigos, dos seus irmãos. Foi então que o capitão, percebendo isso, ordenou que todos os soldados daquela trincheira se postassem com as armas para proteger o soldado que estava amando o seu irmão de alguma forma.
Ele então rastejou, arrastou, carregou, ensanguentando-se. Quando o tenente viu isto, desarmou-se e ficou esperando chegar o soldado inimigo com o seu soldado ferido. Quando foi feita a entrega, este homem heróico, que arriscou a sua vida para salvar o seu adversário, virou as costas e saiu correndo, feito louco, porque disse: agora alguém me mata. Todos estavam em suspenso, ninguém se mexia. E o soldado que tinha feito esse ato de bravura saiu correndo, fugindo dos buracos, correndo em zigue-zague para impedir que uma bala enfiada pudesse matá-lo. Quando de repente ele sente que alguém agarra ele pelo uniforme no meio do campo e o segura, e ele então não consegue fugir. Ele se volta e ele vê o tenente alemão agarrando o soldado que havia levado o ferido de volta para a trincheira alemã, e que, sem saber falar a língua um do outro, tira o tenente a cruz de ferro do peito e põe a cruz de ferro no peito do soldado que havia salvo a vida do seu semelhante. E então libera, e os dois voltam para a trincheira, porque acima deles alguns malucos ainda queriam matar-se. Que essa história possa chegar ao coração de vocês, fazendo de cada um um soldado, mas acima disso, e além disso, um ser humano decente, um ser humano que forma seres humanos, um ser humano que se orgulha da farda que veste, do hino que canta, dos valores que não são mais defendidos por uma sociedade que está cada dia menos à altura daquele que a criou, do Senhor que administra. Mas isto são processos de melhora. A renovação do mundo depende da renovação dos homens, e a renovação dos homens depende de vocês terem essa coragem. Não há inimigos quando todos estão necessitando de paz. Não há inimigos quando todos estão doentes, quando todos sofrem. Cada um de vocês é um agente da divindade. Quando se tornarem cadetes, tratem bem os alunos que chegam. Quando se tornarem oficiais, tratem bem da tropa, dos sargentos, que sabem muito mais do que os oficiais, e que muitas vezes no tempo em que eu estava aqui não eram considerados, porque não tinham estrelas. Vocês estão na condição de não apenas terem estrelas na ombreira, vocês são um projeto divino para carregarem a estrela na alma, dentro de vocês. E aí vai valer a pena ter vivido. Vai valer a pena, porque quando o diário oficial disser: entrou para a reserva, passou para a reserva o coronel, o general fulano de tal, você não estará desempregado. Você continuará sendo essa estrela que vai iluminar onde estiver, que vai liderar pelo bem, que vai fazer outros mais felizes. Que vocês possam carregar no coração aquilo que eu não pude ter a honra de viver, mas que vocês saibam que nós somos muito gratos como civis
a segurança e a confiança que hoje nós podemos sentir pelos que comandam vocês e por aquilo que vocês vão ser. Por isso, a nossa gratidão de aqui estarmos compartilhando desses momentos. Que Jesus os abençoe. Que vocês, como familiares, se sintam orgulhosos, não só dos filhos que têm, mas daqueles que estão modelando os filhos que vocês têm. Porque certamente não estariam sendo modelados melhor em valores do que aonde eles estão. Sem falar, é claro, no ensino competente, no conhecimento das artes, não só da defesa, mas de todas as que compõem os valores que essa instituição militar defende para bem dos seus cidadãos. Queira Deus um dia que os administradores civis valorizem como devem ser valorizados os que entregam com sacrifícios profundos dos seus sonhos pessoais, a sua vida, a este projeto. Deus queira que não tarde o dia em que recursos se tornem mais abundantes, para que também nesta área os benefícios para todos se multipliquem. Feliz Natal e parabéns aos novos cadetes. Muita paz. André, acabou não? Obrigado, querido. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Pessoal, então, nós temos aqui um ex-aluno, né? Nós não falamos para vocês, até por falha nossa, mas é um ex-aluno. Cada vez mais a gente adora mais essa casa, porque olha o tipo de pessoas que passam por aqui. Não significa, quando a gente chega no final do ano e aquele garoto não vai para a AMAN, não significa que nós perdemos. Nós vamos ganhar em outro setor. Claro que torcemos, queremos que todos sigam para a AMAN, que todos dignifiquem e honrem o nosso exército, com os valores aqui aprendidos, mas também esses valores aqui, que às vezes falta tanto lá fora, para aqueles companheiros que não seguem para a AMAN, mas que vestem outro tipo de uniforme, o uniforme moral, do bom caráter, da retidão, do sentimento profundo, do reconhecimento do próximo e dos valores legados por Jesus, os valores espirituais. É uma honra imensa tê-lo aqui. Obrigado. Aquele ex-aluno, primeiranista, que pagou muito, levou muito trote, em nome do general Yasbeck, em nome do nosso comandante, em nome daqueles alunos daquela época, nós te agradecemos. Temos muito orgulho de você um dia ter cogitado em passar por aqui como você o fez. Em nome de todo o espírito militar, em nome do Exército Brasileiro, nós queremos agradecer a sua presença, o seu carinho, o seu amor, o seu sentimento. Você tem a característica do militar, porque nós amamos o que fazemos, você ama o que faz. Então nós somos militares de coração. Isso mesmo. Muito obrigado. Quero passar suas mãos uma lembrança, querido, da escola. Muito obrigado. E obrigado, convidado sempre a desenvolver aquelas palestras que você sempre faz aqui, o seminário. E para o ano que vem já está convidado novamente para encerrar o nosso ano letivo. Não sei se mereço, mas me honra muito poder estar aqui na minha casa. Muito obrigado.